Estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você pode assistir também nas nossas redes sociais. Nosso agradecimento ao Ótica Santos, ao Gilmar Santos, há 5 anos, visivelmente a melhor, está sempre nos apoiando aí. Pois o nosso bate-papo hoje é com o Lucas da Rosa Dias, ele que é professor também da HFSM, o handball feminino de Santa Maria, já andou conversando com o professor Robson, aqui também, e falando a respeito desse belo trabalho que aqui é realizado. Satisfação recebê-lo aqui, professor. Um prazer estar aí, agradecer o espaço, para que a gente possa falar um pouquinho do handebol aí, dos projetos que a gente tem e do handebol num cenário geral aí. Bom, professor, nos fala um pouco, né, nessa retomada do handebol, né? Claro que não parou, mas eu digo retomada em termos de competição e de visibilidade. Eu peguei o tempo áureo do handebol, sabe? Naquela época forte do handebol, e eu lidava mais com futebol de salão, mas não deixava de acompanhar. E na época dos gigs, quando os gigs eram fortes, a gente, não sei se chegou a pegar aquela época aí, mas a gente se deslocava com grandes comitivas, né, para vários locais. E eu sempre tinha um carinho especial com o handebol, tinha alguns conhecidos ali. E vou te contar uma história. Uma vez em Pelotas, o Portela era o treinador da equipe, e ele teve que jogar, aí me botaram na beira da quadra como treinador e dizia: tu só faz a mímica, que faz de conta que tu é um treinador. E eu fui treinador por um dia daquela bela equipe do handball, mas era uma amizade sensacional que a gente tinha, e eu sempre tive um carinho especial pelo handball. E agora estou vendo com alegria esse trabalho que estão realizando, né? Um trabalho de garimpagem nas escolas, que eu acho que é aí que é o caminho, por aí foi que o handebol cresceu, né? Uhum. Claro que com toda a falta de estrutura que nós temos hoje, infelizmente, o pessoal não valoriza, né, o trabalho esportivo na escola. Mas conta um pouco para nós aí o que vocês estão realizando, o que vocês projetam aí, Lucas. O nosso projeto ele já tem aí desde 2012, né? Estamos indo para 13 anos de projeto, um projeto que está sempre crescendo e a todo ano se inovando, né, e crescendo cada vez mais, né? O professor Rogerson, quando esteve aqui uns dias atrás, né, pôde falar um pouquinho. A gente hoje trabalha com mais de 100 atletas, né, em torno de 120 atletas nas escolas, né. A gente sempre tinha as equipes de rendimento adulto, juvenil, né, as categorias de base, e sempre com uma defasagem muito grande, né, até que a gente deu um peitaço, vamos dizer assim, né, que foi entrar dentro das escolas, né. A gente estava sempre na dependência dos trabalhos dos professores, que a gente sabe que a educação física na escola ela é primordial, mas ela ainda é desvalorizada em termos de carga horária, né? Isso a nível... Até de material, né? A nível nacional, vamos dizer assim. E a gente decidiu, então, ir para a escola e formar. Então, a gente está com um trabalho bem bacana nas escolas, a gente tem 5 instituições que a gente trabalha, né? E a gente está formando os nossos atletas, né? Então, desde a categoria de base, dos 8 a 10 anos de idade, a gente forma na escola. Algumas atletas a gente vai garimpando para as equipes de rendimento. E as equipes de rendimento, as atletas de escola, nível escolar, jogam competições escolares, né? E as atletas de rendimento, nossa, daí a gente joga campeonato estadual, campeonato brasileiro, os campeonatos organizados pela Federação Gaúcha de Handebol e pela Liga RS, né, que são 2 instituições diferentes, né? Então a gente está em todos os cenários, a gente tem praticamente todas as equipes de todas as categorias, né, trabalhando aí com o handebol feminino já nesses 13 anos aí. Pois é, e o trabalho de você dificulta um pouco mais, né, professor Lucas, porque quando tem um esporte que tem muita visibilidade, é fácil, né, de captar, né? Uhum. Mas o handebol, como ficou assim, mais a nível de jogos escolares, e vocês nessa luta de tentar manter, aí, na escola, como é que funciona essa captação, professor? A gente, assim, a Santa Maria é uma cidade muito grande, né? Acho que é a 5ª maior do estado, então a gente tem dificuldade no que diz respeito às crianças, né, terem outras modalidades. E deslocamentos, coitado. Ter bastante coisa que as crianças escolhem, né? Popularmente a gente sabe que o futebol é, né, o esporte mais difundido, né? Dito isso, a gente vai pegar um exemplo da Santa Marta lá, né? Que a gente tem um projeto lá na periferia de Santa Maria, as crianças jogam na rua o quê, né? Jogam futebol na rua. Mas a gente conseguiu implementar uma semente lá e desenvolver um trabalho. A gente está lá já desde 2017 na Santa Marta. O que a gente faz? A gente entra na escola, né, que a gente faz uma parceria com a instituição. A gente busca sempre uma escola que tem uma estrutura mínima, assim, uma condição mínima de um ginásio ou então uma quadra coberta.
Se não tem uma quadra coberta, é o caso do Marieta, não tem quadra coberta, mas a gente tem o Farrezão do lado que nos apoia com a questão do ginásio, né? Importante ter uma direção que é proativa, que se dispõe a ajudar, e a gente oferta gratuito, né, para até 25 crianças, né, a modalidade de handebol. E a gente procura as mais pequenas, de 8 a 10 anos, que estão assim, na descoberta, de querer conhecer coisas novas, conhecer esportes novos, né? Então a gente capta através dessas crianças mais novas, né? Oferece o projeto na escola. A maioria das escolas a gente já está estabelecido há alguns anos. A única escola nova que a gente tem é o Edson Figueiredo, que a gente começou esse ano o projeto. Também uma escola fantástica, uma direção muito ativa, né? Com um ginásio fechado. Então a gente tem esse poder de trabalhar em cima das escolas, muito em cima da direção, nos dá o respaldo, né, de trabalhar, divulgar, difundir o esporte, né? E a gente conquista as gurias, né, pelo gosto do esporte, porque quem são os professores são pessoas que amam o que fazem, né? E aí, com muito amor e muito trabalho, a gente acaba fazendo essas crianças se apaixonarem pela modalidade esportiva, pela prática da atividade física, né? E aí, conforme for, algumas vão se destacando, a gente vai levando para as equipes de rendimento, aquelas que não têm um rendimento tão bom, mas a nível escolar a gente consegue trabalhar todas, né? Que seja minimamente para fazer uma atividade física, para fazer uma atividade esportiva, né? E tá competindo aí nos jogos escolares, né? Ou competições maiores se for com a equipe de rendimento. Só relembrando, o pessoal que está nos acompanhando, ou aqueles que estão nos vendo pela primeira vez falar em handebol, sempre tem aquele que entra pela primeira vez para nos acompanhar, né? Seja pela TV ou pelas redes sociais, vocês disputam quais categorias a nível estadual? Assim, ó, existe a Federação Gaúcha de Handebol, que é o órgão máximo, né? Existe a Liga RS, que é um órgão, é uma competição paralela, né? A nível da Federação Gaúcha de Handebol, que é o órgão máximo que organiza, né? Inclusive a federação, uma das mais organizadas do Brasil, é a nossa. A gente disputa estadual na categoria mirim, infantil, cadete, né? Não disputamos nas decimas, juvenil, júnior, essas equipes a gente não tem, né? A gente não tem uma quantidade expressiva de atletas. E no adulto a gente optou esse ano por disputar a Liga RS, né? Que é uma competição paralela, um nível um pouco abaixo da federação, pela característica que tem as nossas atletas hoje. As nossas atletas hoje, a gente tem hoje em torno de 25 atletas no adulto, sendo que a maioria treina uma vez na semana, porque praticamente todas são acadêmicas, né? Alguma outra já é mãe, né? Então elas não têm ainda assim, a gente não consegue ter um comprometimento delas treinar diariamente, porque a gente sabe que a vida delas, né, não passa pelo handebol. O handebol é uma coisa que elas gostam, mas elas têm que trabalhar, têm que ganhar dinheiro, né? E ganhar dinheiro com handebol não é uma coisa tão simples no Brasil, né? E até porque vocês estão formando agora os atletas, né? Vocês vão chegar até lá, no futuro ter uma equipe adulta já formada desde o início que vocês estão formando. Vocês estão aproveitando no adulto, pelo que eu estou entendendo, o que ficou remanescente, né, daquela época, né? Perfeito. Agora tu pontuou assim, foi muito bem assim. A gente começou com adulto, né? E o adulto que começou em 2012, hoje, acho que tem uma ou duas atletas, né? A Andressa, que é a goleira, e eu não me recordo agora de cabeça. Então, assim, o adulto foi se desfazendo. Então, assim, a gente depois tinha um juvenil, que é o adulto que tem hoje. São meninas novas, na faixa dos 20 aos 25 anos de idade, ali, uma ou outra um pouco mais idade. E aí, nossa ideia é essa, ir levando elas, né? Mirim, infantil, cadete. Ano que vem, nós já estamos pensando no ano que vem entrar num juvenil, e assim a gente vai construindo. O ideal é que chegue um dia que a gente esteja disputando no estadual todas as categorias e aí nunca tenha interrupção, né? Aí alguém pode perguntar, tá, mas aí vai lotar de atleta. É que normalmente quando elas chegam no adulto, né, a gente tem uma rotatividade muito grande. Muitas meninas do adulto acabam, né, estudando, se formam, e muitas saem da cidade, ou outras então, né, começam a trabalhar e aí tem outro viés, né? Então a nossa ideia é com o tempo ir tendo todas as categorias. Lucas, me diz uma coisa, é importante também que o pessoal tenha a compreensão que nem todas vão ser atletas, né, de competição. Mas é importante a convivência, né, aprender também para a prática do esporte, aprender a trabalhar em equipe. É uma escola para a vida também, o esporte, né? Então, aqueles que queiram, por exemplo, acompanhar esse trabalho de vocês, tem alguns pontos específicos que eles podem entrar em contato com vocês? Na verdade, assim, os pais que estejam nos assistindo, tenham filhos, né, que queiram
Vocês estão só com categoria feminina, né? Só, a gente trabalha só com feminino, né? O masculino até passou alguma ideia na cabeça, mas não vamos abraçar ainda, né, o mundo, né? Então a gente trabalha com feminino. A gente costuma dizer assim, né, que a nossa filosofia é de formar pessoas, né, formar atletas, né, que através do esporte elas vão conquistar algumas coisas, valores, né, que elas vão levar para a vida, né? Claro que se alguma atleta despontar e sair o mundo afora jogando, vai ser um orgulho para nós dizer que tem uma atleta nossa jogando seleção brasileira, jogando em um grande clube, né? Mas a questão nossa é formar, né, cidadãs. A gente tem, os nossos treinos são 3 vezes na semana, né, na sua grande maioria, e a gente tem os meios de contatos. A gente tem o site do HFSM, que é HFSM Handebol, as pessoas podem entrar em contato através do site, podem entrar em contato através do Instagram. É bom que entenda que não é da universidade, né? É HFSM, é handebol, futebol. A gente sofre bastante com essa por isso que eu estou deixando bem claro, porque às vezes o pessoal confunde. O time do HFSM é uma associação independente, né? Nós somos uma associação sem fins lucrativos, né? E a UFSM daí é uma instituição UFSM que também tem um trabalho no masculino, tem no feminino, mas nós somos uma associação independente. Desculpa ter te interrompido. Então o site HFSM. HFSM Handebol, o Instagram também, HFSM Handebol, o Facebook. A nossa ferramenta maior hoje é o site e o Instagram. O Facebook a gente tem, né? Também é um meio de divulgação, mas está um pouco mais defasado, vamos dizer assim, né? O Instagram e o site nossos são as nossas comunicações oficiais, assim. Pelo que tu tem acompanhado, pela tua experiência, como é que está o andamento, assim, que tu vê que está surgindo alguma joia? A gente já teve atletas, né, inclusive que saíram lá dos nossos polos, lá da Santa Marta. A Giovana foi a primeira que dos nossos polos foi para a seleção gaúcha de handebol, disputou um campeonato brasileiro de clube, de seleções, né. Então a gente tem algumas atletas aí despontando, né. Esse ano, infelizmente, nós não vamos ter, pelo que a gente sabe da informação, as seleções gaúcha, né, porque normalmente tem o campeonato de seleções, então esse ano a gente não vai ter, mas a gente tem algumas meninas aí despontando com boa possibilidade. A gente teve algumas meninas, ano passado a gente teve uma atleta que foi embora, né, se transferiu do nosso clube para outro do Rio Grande do Sul, mas é um clube também que disputa outras competições maiores, né, que é a equipe de Torres, né, então uma atleta nossa se transferiu. E a gente trabalha com a perspectiva de que algumas meninas recebam algumas propostas, a gente tenta segurar elas também um pouco, né, para que a gente consiga fortalecer a nossa base, mas sempre visando que elas tenham espaço aí em clubes maiores, né, daqui um pouco nas seleções gaúchas, quem sabe uma seleção brasileira também, por que não? Sem dúvida nenhuma. Quantos professores na sessão, Lucas? Eu trabalho com a categoria infantil para cima, infantil, cadete, adulto. O professor Rogerson trabalha com a categoria pré-mirim e o mirim. Depois nós temos o professor Theo e o professor Rafa e a Maria Eduarda, que trabalham com a nossa equipe de transição infantil e cadete, que é a que joga a Liga RS. Aí depois tem outros professores que trabalham, né? A Elaine, a Bruna, que trabalham com a questão das goleiras. Nós temos a Ana, que trabalha com a preparação física, a Rafa com a preparação física. Nós vamos ter mais alguns professores que trabalham com a parte nutricional ali, né? Então é uma equipe grande, assim. De professores de educação física, se não me engano, são 6 que estão trabalhando hoje. Mais a equipe das escolas que estão tentando ativar, né? Nas escolas a gente tem daí paralelo, né? Alguns professores são os mesmos, né? O Rogerson é o mesmo, trabalha no Duque, trabalha no HF, né? Mas aí na escola a gente tem a Samara, que trabalha no Araci, que daí é só da escola. A gente tem a Prof. Bruna, que é preparadora de goleiras e trabalha no Edson Figueiredo. A gente tem o professor Rogerson no Duque, como eu falei, a Rafaela no Marista e o professor Carlos no Marieta. Hoje estamos em 5 escolas. Nossa meta para o ano que vem é dar um passinho a mais e entrar numa 6ª escola. Inclusive, professores que possam estar vendo, né, ou diretores que possam estar vendo essa entrevista aqui, a gente está apto a receber convites, né? Normalmente a gente que vai até a escola, a gente estuda uma escola que seja dentro do padrão que a gente quer, né, que tenha um mínimo de condições, a gente vai, mas a gente não tem uma 6ª escola em vista. A partir do ano que vem a gente quer buscar uma 6ª escola. Se tiver alguma escola interessada, aí pode entrar em contato com a gente conversar. Se o diretor, por exemplo, dizer, mas eu não tenho estrutura, não tenho material, como é que vocês podem auxiliar a fazer esse trabalho? Na verdade, assim, nós temos alguns apoios hoje a nível municipal, né? Então a gente tem o apoio da prefeitura com o Proesp, a gente tem o apoio do vereador Givago com emenda impositiva, e esse dinheiro a gente, né, maneja todos os nossos grupos, né? Então, um exemplo, de 2024 para 2025, a gente investiu R$30 mil em material esportivo para as escolas. Então, as 5 escolas hoje, elas têm material próprio do HF.
A gente não pede material para a escola. Para a escola a gente precisa dos alunos e do espaço, né? Eu diria assim, ó, a escola que a gente tem mais dificuldade de espaço, o Colégio Marieta, porque tem a quadra pequena e chove, não tem como ter. A gente tem um ginásio do lado, né? Então, a escola, na verdade, a única coisa que a gente precisa da escola é o apoio de incentivar o esporte, sabe? Vou pegar o exemplo do Edson Figueiredo. Né? O Colégio Edson Figueiredo, a nossa turma lá é às 5h30 da tarde, a aula já acabou, mas uma diretora fica lá das 5h30 às 7h de plantão para a gente poder desenvolver o projeto. Então, a gente precisa, na verdade, de gente que queira, assim, né? Vai ser muito fácil. Vai ser muito fácil. Vai ter muita escola que vai dizer, eu não quero, não tem como. A gente passou por isso no Colégio Araci, gerações atrás, a gente passou por isso. A gente ficou muito tempo tentando e não dava. A direção dizia que não dava. Teve uma campanha lá, a gente abriu campanha, fizemos campanha para o professor Carlos lá e para a Michele na época, né? E eles ganharam a eleição e no outro dia ele me ligou, Lucas, vamos botar o projeto na escola. Estamos há 3 anos na escola. Então, assim, a escola não mudou nada de uma geração para outra, mas quando entrou um diretor que investiu no esporte, agora a escola está lá e tem 6, 7 modalidades esportivas diferentes, né? E sem dúvida, o educador tem que entender que o esporte faz parte também da formação, né? Então, o diretor que estiver nos assistindo, né, e tiver interesse, primeiro contata com vocês esse problema de material, tendo o espaço e a boa vontade, tudo se resolve, professor. A gente dá jeito, né? Tendo o apoio, a gente dá jeito. Como eu disse, material a gente tem, graças a Deus a gente consegue colocar os projetos, agora estamos com a ideia de colocar um projeto maior também, mas hoje a gente consegue ter um projeto na escola autossustentável, porque a gente não tem fins lucrativos, né? As nossas atletas, elas colaboram, né? A gente faz ações, né? Ação entre amigos, uma refeição no final de semana, um galeto, alguma coisa, e tudo isso volta para o clube, né? Então, assim, não somos uma empresa com fins, né, lucrativos, porque a gente, no caso, na verdade, a gente faz porque ama, né, o esporte, né? Cada um tem os seus trabalhos paralelos, né? O professor é aposentado, eu tenho um outro emprego, a maioria dos professores são acadêmicos, estão construindo a sua trajetória e ganhando currículo também, de certa forma, através do esporte, né? Através da associação. Então, como a gente não depende para sobreviver disso, a gente consegue fazer um trabalho bem bacana. Bom, vocês, esses dias até eu estive acompanhando umas informações, vocês estão trazendo para vocês junto também uma bandeira, que é o Celso Giacomini, né, para trabalhar junto com você na associação. Graças a Deus. Celso era uma bandeira do handebol no Brasil, né? Uma referência que a gente tem, né, na verdade, aquela época de ouro que tu falou lá no começo, né, eu era muito criança ainda, acho que não sei nem não me lembro assim da época, né? Depois fui ver nos livros, né? Fui pesquisar para entender o tamanho dessas pessoas que eram de Santa Maria e são de Santa Maria, que elas representaram a nível nacional e até mundial, né? Porque representavam a seleção brasileira, né? Então a gente tem essas referências, professores que foram meus na UFSM, né? O professor Sidão, o professor Osório, o professor Antônio, professores que foram referência, e o Giacomini, que é ainda hoje uma referência, está com a gente aí, vai nos ajudar em alguns projetos, né, desenvolver e aumentar ainda mais, né, dar um passo maior, né? Então a gente tem essa força amiga de alguém que é apaixonado pelo handebol, assim como a gente, construiu a carreira também em cima da modalidade e vai se somar a nós, agora tá aí em Santa Maria, tá morando aí, né? Então a gente vai conseguir essa força dele para alavancar os projetos aí, quem sabe dar um passo maior. Não é do teu tempo, eu sou bem antigo, né? Mas o Celso, uma época, quando ele era treinador da seleção brasileira, teve uma competição na Europa, e tinha que mandar informações para cá, né? Uhum. E eu trabalhava numa empresa e aí consegui autorização da empresa para ele mandar as informações para o nosso intermédio. Tinha uma máquina, telégrafo, que saía uma fitinha assim, não é do teu tempo isso aí, saía umas fitinhas com os furinhos, aí dali tu transcrevia toda a informação e passava para a imprensa. Então, o senhor dessa época, eu sou bem antigo. Mas tu vê a minha ligação que eu já tinha com o handebol naquela época, apesar de nunca ter jogado, nunca ter participado de nada, mas eu admirava o trabalho realmente que já era desenvolvido, por isso que eu faço esse esforço todo que eu posso fazer para agora ajudar vocês no que puder. Bom, vocês estão disputando competições a nível estadual. Com essa situação toda aí de chuva, alagamento, como é que está a competição? Está em andamento? A gente disputou o estadual já na categoria cadete, que foi na semana passada, né, retrasada, passada.
teríamos uma fase nesse final de semana agora, dia 20 a 22, que foi adiada, né? Pela questão do trânsito, aí foi adiada. Então a nossa próxima competição pautada agora é o Campeonato Brasileiro, que vai ser aqui em Santa Maria, na região, né, do Brasileiro Taça Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, vai ser aqui em Santa Maria nos dias 7 a 13. E os estaduais, eles já... O único que foi adiado foi esse que estava programado, né? Na semana que vem tem um infantil também masculino, que nós não jogamos, que daí vai depender agora dos próximos dias aí, né, para ver a questão das estradas, né? Mas não acho que vá paralisar como foi no ano passado. No passado a paralisação foi bem grande, né? Claro que daí teve um período bem maior de chuvas, né? Então, se tudo der certo aí, a gente em breve vai estar competindo de novo. Enquanto isso, vamos resguardar, treinar, né, em segurança aqui em Santa Maria para poder competir em breve. Beleza. Tu quer aproveitar esse espaço aí para fazer algum agradecimento a pessoas próximas que apoiam vocês, hein? De entidades, empresas? Olha, eu pode não, aproveitar esse espaço. Não vou me dar o trabalho de citar todos os nomes para não esquecer ninguém, né? Mas a gente quer agradecer todos os apoiadores, né? Grandes apoiadores que a gente tem, que mensalmente contribuem financeiramente, aos pais, né? A prefeitura através do Proesp, que é o nosso carro-chefe, né? Que a gente tem o projeto de lei de incentivo ao esporte. O Proesp a gente tem patrocinado pela Voale, a empresa Voale, que é a nossa master, assim, que bancou o projeto inteiro, né? Então faz uma diferença muito grande na vida das nossas atletas, né? Como citei antes, o vereador que nos apoia também há muito tempo, já há muito tempo nos apoiando, incentivando financeiramente também. O Givago financeiramente, todo ano a gente consegue uma emenda impositiva. Nosso adulto esse ano foi contemplado 100%, então as viagens do adulto todas contempladas através dessa emenda, então elas não vão ter custo, né, de viagem. Agradecer as escolas, principalmente, que são fundamentais, assim, teses. A gente sabe que trazer, e até a gente espera que com projetos a gente consiga, vamos jogar um campeonato adulto estadual brasileiro. Vamos trazer uma atleta 2, 3 formada aí, boa, vamos pagar se for possível, mas hoje o fundamental nosso é a formação, né? Então nós temos 5 escolas que são parceiras da gente. A gente não tem que marcar a agenda, a gente chega na escola e senta com o diretor da escola e conversa, preciso disso. Então essas 5 escolas hoje são o que fazem a gente conseguir manter vivo o nosso projeto, né? A gente chegou uma época, uns 4, 5 anos atrás, não muito longe, nós tínhamos uma equipe formada por muitas meninas de algumas escolas pontuais que trabalham com handebol e a gente, né, tinha um problema de poucas atletas dos polos, a gente começou a investir. Hoje o nosso time de base tem muita guria do Colégio Duque de Caxias, do Colégio Edson, não porque é novo, está começando agora, do Colégio Araci, o Colégio Marieta também é um projeto novo, do Colégio Marista Santa Marta, então a gente tem atletas formadas por nós. A gente pode olhar um grupo de 20 atletas ali e a gente vai dizer assim, 15 atletas são dos nossos polos, é um trabalho nosso. Não descartando as atletas que vêm de fora, que são muito boas também. O próprio brasileiro agora, o brasileiro no dia 7, a gente, entendendo que é um campeonato brasileiro, que a gente também precisa de rendimento, né? Que a gente gosta de competições, a gente está trazendo alguns reforços. Aí, meninas de Pelotas, do Clube Brilhante, vão vir jogar com a gente. Algumas meninas do Clube de Ginástica também vão jogar pontualmente com a gente. Nós temos uma parceria fidelizada já com a Escola Giordani de Santa Rosa. O professor Warley trabalha lá, então assim, todo ano ele manda atleta para nós para disputar as competições, né? Porque é aquilo que a gente falou, nem todas as atletas são do alto rendimento, algumas atletas são de competições escolares e o importante é ter esse discernimento, né, para que a gente possa saber, você vai jogar aqui, vai jogar ali, mas espaço tem para todas, né? Tanto é que a gente criou uma equipe de transição que o professor Theo, o professor Rafa e a Duda muito bem trabalham, né? A gente está com mais de 20 meninas nessa equipe que vai jogar o campeonato estadual da Liga RS, né? Então a gente tem espaço para todo mundo hoje. Sem dúvida nenhuma. Professor, alguma mensagem que quer deixar aí no nosso encerramento? Deixar um agradecimento primeiro a ti, né? Porque tu tem um espaço aqui muito bacana e tu sempre chama a gente sempre tem esse espaço aberto para trabalhar, então isso é publicidade, é visibilidade para o nosso projeto, isso é muito importante. Aos patrocinadores, apoiadores, como eu já citei, as escolas, né, que apoiam e deixar aberto espaço para atletas que tenham interesse em participar. A gente não tem hoje uma seletiva assim que a gente anuncia, seletiva do HFSM e tal. A gente não tem isso, a gente aboliu essa seletiva. O que a gente faz? Os atletas que entram em contato com a gente marca pontualmente. Tem interesse em jogar, tem uma filha que quer jogar. A gente agenda, ela vem, faz 2, 3, 4 treinos e a gente avalia.
Ah, tem condições de entrar na equipe de rendimento, já entra direto. Tem potencial, vamos colocar na equipe, numa das equipes da escola. Isso também é uma coisa que as escolas nos apoiam. A gente, nas escolas, predominantemente aluna da escola. Mas já aconteceu de a gente pegar uma ou outra atleta que não tinha escola, não tinha ainda condições do rendimento, ela foi para a escola, trabalhou até que ela conseguiu, né, esse espaço. Então a gente tem essa parceria com as escolas e agradecemos também. Atletas que têm interesse entram em contato pelo Instagram, possíveis parceiros, patrocinadores no Instagram, no site, a gente vai responder ali o quanto antes e quem sabe está carregando no peito aí, além de Santa Maria, mas também a marca de alguma empresa que queira patrocinar. Legal. Estamos indo embora, deixando um abraço a todos, amanhã estamos de volta.